Hebreus, capítulo de número 12. O texto é longo, mas eu escolhi ler esse texto longo para que você tenha uma ideia total da da mensagem que o autor está passando. Versículo 1 até o 16, nós vamos sem parar. A palavra de Deus diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Notem que a palavra de Deus nunca trata conosco em termos de performance. Performance é algo que nós criamos. Aparência é algo que nós desenvolvemos. E desenvolvemos até mesmo por uma exigência externa. As famílias cobram dos filhos performance. Uma igreja cobra do pastor performance. A sociedade cobra de uma pessoa performance. A escola cobra de uma pessoa performance. Mas na palavra de Deus, essa performance nunca é algo que é colocado em evidência. Porque Deus não está preocupado no que estamos fazendo em primeiro lugar. Deus está preocupado com o que nós estamos nos tornando. Porque sempre as nossas ações serão fruto de quem nós estamos nos tornando ao longo da caminhada. Daí você vai entender o versículo bíblico que diz que a boca fala do quê? O coração está cheio. Então a evidência bíblica é o oposto do que a religião sempre promove. Porque a religião sempre promove uma aparência. Por exemplo, a gente brinca, você não veio no culto, aí a pessoa brinca assim, está perdendo a fé. Não, vir ao culto é importante? É claro, isso é a nossa comunidade, nós nos reunimos para celebrar, nós nos reunimos para aprender, nós nos reunimos para encorajar, nós nos reunimos para poder estar perto um do outro, que agora não está tão podendo assim mais, mas é importantíssimo. Agora, se ela faltou do culto, ela está necessariamente perdendo a fé? Não, o ponto é que para nós a performance é mais importante do que o ser. E com isso, queridos, nós perdemos de vista que o cristianismo não é uma religião de postura. O cristianismo é uma religião de transformação. E quem nós seremos somente cumprirá o papel para o qual Deus nos criou, se for fruto de uma transformação. Por isso que Paulo, escrevendo à igreja em Roma, ele diz assim: irmãos, não vos conformeis com o pensamento desse mundo, porque ali aparece a palavra mundo, mas a palavra no grego é aion, que é pensamento dominante em uma época qualquer. Não se conforme com isso. O que vocês fazem? Transformem-se pela renovação da vossa mente, para que então vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida de vocês. Versículo 2: tendo os olhos fitos em Jesus. Então o versículo 2 continua a ideia do versículo 1, que para correr essa carreira que nos é proposta, os nossos olhos precisam estar fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, nós ainda não resistimos até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. É interessante que essa palavra de ânimo é exatamente, é como se um pai dissesse assim para um filho: filho, tenha coragem, vá para a vida, mas o papai vai te castigar, papai vai te corrigir. O menino vai olhar para o pai e falar assim: mas que palavra de ânimo é essa, pai? Você está falando para mim ter ânimo para viver, mas a sua ideia de me dar ânimo é através de uma repreensão? É exatamente isso que Jesus está dizendo aqui. Irmãos, nenhum de nós aprende sem correção, nenhum de nós aprende sem algum tipo de norte, de prumo, de referência.
E dar referência, muitas vezes significa pegar daqui e virar. Muitas vezes significa dizer, está errado. Não é assim. Então é por isso que Jesus está estimulando os irmãos, através do escritor aos Hebreus, a quando a disciplina, e você vai entender por que eu estou dizendo isso, do Senhor vem sobre nós, nós não desanimarmos. Pois o Senhor disciplina a quem? A quem ama, e castiga todo aquele que aceita como filho. É a história do cara que teve um sonho que ele estava caindo num precipício, muito grande, porque Deus disciplina quem ama, açoita quem é filho. O cara sonhou que ele estava caindo num precipício muito grande e ele agarrou numa raiz. Sabe aquelas raizinhas de barranco? Para evitar a queda dele. Aí ele começou a clamar, Deus, Deus, me socorre, Deus, me ouve, não deixa eu cair, Deus, faz alguma coisa por mim. Aí Deus respondeu para ele, falou assim, eu estou aqui. Pois é, faz alguma coisa por mim. Ele disse assim, solta da raiz. Aí o cara virou e falou assim, não tem mais ninguém aí em cima não? Ou seja, parece que Deus vem com uma proposta que não responde às nossas ansiedades, os nossos desejos. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai espiritual para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. A disciplina de Deus não visa destruir. Se isso entrasse no nosso coração, irmãos, que a disciplina de Deus visa nos tornar pessoas mais parecidas com Jesus, que a disciplina de Deus visa forjar o nosso caráter, que a disciplina de Deus visa mostrar quem nós realmente somos e a dependência que nós temos dele. Versículo de número 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Irmãos, não deixa a palavra de Deus sair do seu coração enquanto eu estiver lendo, porque eu quero que Deus surpreenda você aqui hoje com algo que vai transformar a sua vida. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminho retos para os seus pés, para que o mesmo não se desvie, mas antes seja curado. 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Quer dizer que a imoralidade ou o profanar, embora diretamente ligado a pecados da carne e da sexualidade, eles podem ser comparados com atitudes da nossa vida. Esaú não teve uma relação ilícita sexual com uma mulher para ele ser chamado de imoral e nem de profano. Ele não entrou num santuário e profanou a imagem de Deus, não. Qual foi a imoralidade das atitudes ou da atitude de Esaú? Ele desprezou o privilégio da primogenitura e trocou por um prato de sopa com o seu irmão, porque ele estava com fome naquela hora. Guarda, ele estava com fome naquela hora. Versículo 26, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete
ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado. Vou ler de novo. As palavras ainda uma vez, esse abalo, esse terremoto, esse saculejo dado por Deus, indica a remoção do que pode ser abalado. Isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Então, o abalo, na verdade, ele vai diferenciar, ele vai causar percepção daquilo que é efêmero, daquilo que é passageiro, daquilo que não se sustenta, com aquilo que é fundamentado, e no nosso caso aqui, na rocha que é Jesus. A igreja de Jesus está sempre num abalo sísmico, sempre. Está sempre sendo saculejada, sempre. E sempre cai um pouco de coisa aqui e acolá. Às vezes essas quedas nos entristecem, mas essas quedas são importantíssimas e necessárias para revelar o que é sólido. Tudo que é abalável será abalado. A religião que se sustenta em pressupostos que não seja a cruz de Cristo será abalada. As pessoas cuja fé foram estabelecidas em princípios de satisfação própria, de vanglória, de performance, será abalado. Mas não será abalado apenas para destruir, será abalado porque com o abalo, aquilo que é próprio, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que é de Deus, aquilo que é da rocha, será colocado em visibilidade. Você entende isso? Muito bem, então deixa eu terminar. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Tem duas palavras, portanto, nesse texto que nós lemos. Eu não vou agredir o cérebro de vocês e perguntar se você se lembra, mas o primeiro versículo começa com a palavra portanto, e o versículo de número 28 começa com a palavra portanto. Tem professores aqui, e eu vou ser o mais simples possível, e eles que me perdoem a simplicidade da explicação, mas isso é uma conjunção. O que é uma conjunção? Conjunção é uma palavra que encerra uma ideia anterior dentro da frase em que ela está. Eu comi muito ontem, portanto, estou me sentindo mal. Nessa frase, eu resumi a orgia gastronômica da noite anterior, por exemplo. Então, vejam que os dois textos começam assim. Presta bem atenção, queridos. Nós estamos vivendo um momento singular. E nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade. Não importa se as pessoas estão transformando o momento numa orientação política, criando teorias de conspiração, aproveitando o momento para ir contra este ou aquele candidato político, esta ou aquela plataforma política. O ponto é, o mundo mudou. Eu fico olhando para vocês aqui, um desejo de ver o rosto de vocês, desejo de ver se você está sorrindo, se você está chateado, se você está entendendo o que eu estou falando. Tem gente que passa por mim, eu preciso firmar os olhos para eu saber quem é, porque está de máscara e de óculos. O que sobrou? A testa, para me ver. E se eu olhar de lado, a orelha. E me cumprimento, e aí naquela hora passa o Rolodex na cabeça, né, de foto. Quem é? Até está tudo diferente. E essa situação que nós estamos vivendo, queridos, está sacudindo muita coisa. É um abalo de Deus, por isso que eu chamei essa mensagem de unshakable. Foi a melhor palavra que eu achei. Unshakable. Unshakable é uma palavra em inglês que é aquilo que não pode ser abalado, aquilo que é firme, aquilo que permanece a despeito das situações adversas. Um bambu, conhecem bambu? Sabe do que eu estou falando? Um bambu? O bambu é unshakable. O vento bate nele com a força de arrancar um carvalho. Sabe o que o bambu faz? Ele se dobra na direção do vento. E, portanto, você talvez nunca vai ver um bambu que foi arrancado por, a não ser que passe um hurricane, um furacão.
Mas essa situação está revelando coisas profundas e importantíssimas. E se nós não tivermos cuidado, a gente perde a disciplina de Deus. E eu não estou dizendo que Deus está castigando o mundo com Covid. O que eu estou dizendo é que a situação que pode ser encarada como uma disciplina, pode me transformar e te transformar numa pessoa muito mais parecida com Jesus, muito mais cheia do Espírito, muito mais graciosa, porque as pessoas estão preocupadas no que elas vão fazer quando voltar ao normal que era antes. A palavra bíblica é diferente. Não existe hiato, não existe parênteses para nós. Agora é o nosso momento, como antes era o nosso momento. Quando isso mudar ou passar, ou ficar pior, será o nosso momento como filhos de Deus, porque nós recebemos um reino que é inabalável. A nossa preocupação não pode estar na performance, portanto, quando tudo estiver certo, eu volto a performar. Não! O Filho de Deus é o que é em qualquer momento, até mesmo para que aqueles que estão cocheando tenham no que se segurar. Porque, irmãos, uma coisa vai acontecer entre tantas no meio dessa crise toda. Pessoas vão olhar para pessoas e vão ver assim: você está passando essa crise com uma paz, com uma compreensão, você está passando esse momento de dificuldade com uma percepção da vida mais correta, e essas pessoas vão se achegar a essas pessoas. Então esse abalo, eu não sei se você já percebeu, a vida muda, e muda em um minuto, e ela não muda só rapidamente, ela muda drasticamente, e ela não muda só rapidamente e drasticamente, ela muda abrangentemente. Eu e um amigo fizemos um dia, muitos anos atrás, sentamos assim e falamos assim: vamos pensar em 5 anos, vamos voltar 5 anos aqui. 5 anos, aí você pode dizer, 5 anos é muito tempo, pastor. Mas veja o que aconteceu. Nós olhamos para a vida de um grupo próximo a nós. O que virou desse grupo em 5 anos? Um tinha morrido, um estava preso, a empresa de 2 quebrou, que ficaram da noite para o dia pobres. Uma das pessoas estava num casamento abusivo, agressivo, vivia de uma forma muito pobre, saiu daquele relacionamento, conheceu alguém, e o cara não era só uma boa pessoa, um bom marido, era milionário, e a pessoa ficou milionária. Aí vocês dizem: louvado seja Deus, glória a Deus por esses negócios. Alguém foi curado de câncer, e um outro contraiu um câncer com pouco tempo mais de vida. Nós ficamos olhando para aquilo, e depois de fazer essa análise, o que nós dissemos um para o outro? A vida muda, e a vida muda muito rápido, e ela muda muito acentuadamente, ela muda muito abrangentemente, e eu e você teimamos, insistimos em viver uma vida sobre uma ideologia de que vai durar para sempre. Por que isso aqui nos agride tanto? Ah, pastor, porque a gente não pode chegar perto, eu estou com essa máscara incômoda, eu tenho que ficar passando hand sanitizer na mão toda hora, eu tenho que ficar lavando a minha mão toda hora. Mas não, tá, isso aí são os efeitos. Mas por que isso nos agride tanto? Porque nós idealizamos um mundo perfeito, sem crises, sem doenças pandêmicas, uma religião que coça o nosso ego, nos passa polimento para a gente ir brilhante para o céu. Nós idealizamos a vida assim. Aliás, os estudiosos, eles dizem que a gente idealiza a nossa vida em 3 pilares, na maioria das vezes, que é a felicidade, a segurança e o significado. Todo ser humano, segundo as pessoas que analisam o comportamento, dizem que nós estamos em busca de felicidade, de significado e de segurança. Só que para obter essas coisas, preste bem atenção, que não estão erradas. Você quer ser feliz, nada mais lícito. Não é possível que ela vai nascer e falar assim: meu objetivo nessa vida é ser miserável, é ser infeliz. Segurança, você não diz assim: meu sonho
é mudar para a província de Helmand, lá no Afeganistão, onde explode a feira de domingo, por exemplo. Possível, você quer segurança, tanto quanto você puder. E você não quer passar na vida sem ser notado, você quer ter significado, seja para uma pessoa quem você ama, seja para uma multidão, se Deus te permitir. Nada errado com estas buscas. Ponto. Que para buscar isto, nós fazemos uma coisa, idealizamos uma existência de acordo com estes desejos. Pastor, mas você acabou de falar que é correto. A nossa existência só pode ser idealizada a partir de Deus, queridos. Porque se nós fizermos isso, quando vem uma coisa como essa, olha, eu vou dizer para vocês, igrejas vão fechar nesse período, por uma simples razão. As pessoas sumiram. Outras, porque não tem dinheiro para se manter, para cuidar das coisas. Empresas vão fechar. Eu falei igreja porque é para tocar numa área muito sensível para nós aqui, do nosso mundo. Aí as pessoas começam a dizer o seguinte: não, mas está tudo errado com Deus. Não está nada errado com Deus. Está errado com o fato de que eu e você idealizamos uma vida a partir dos nossos desejos. Mas o senhor acabou de dizer que não é errado eu buscar esses desejos. Não, desde que a origem para buscar esses desejos seja a vontade de Deus. Quem diz isso? Não sou eu, Tiago, capítulo de número 4, vou ler para vocês, 3 versículos. Ouçam agora o que vocês dizem. Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Olha a resposta dele: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Essa, se você tiver dificuldade de entender, fica olhando aqui, porque de vez em quando sai uma fumacinha que era para dar efeito aqui na luminosidade da plataforma. Você vai ver que tem uma fumacinha que ela aparece aqui, mas agora ela desapareceu, porque ela vai embora, o vento empurrou ela ali para fora, acabou. A vida é como essa neblina. Versículo 15 de Tiago 4. Ao invés disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Irmãos, está tudo certo. Está tudo certo com a pandemia. Está tudo certo com o número com as máscaras. Está tudo certo com essa nova norma existencial, está tudo certo. Não está conforme nós gostaríamos, mas está tudo certo. Porque esse mundo caminha para o seu clímax. Mas nós somos cristãos. E quando alguma coisa aponta para a fragilidade, para a temporaneidade, para o término dessa nossa existência, nós achamos que não, está tudo errado. Mas a promessa do Senhor não é que Ele virá? Então você pode olhar para esse momento com uma coisa muito importante. Deus está nos ensinando. O que Deus está nos ensinando? Para mim, a lição maior dessa pandemia, Deus está nos ensinando, através desse saculejo, a viver como filhos de Deus, a sermos gente da luz, a questionar onde estão nossos valores, a questionar o que dá estabilidade à nossa vida. Sua vida ficou numa gangorra, da noite para o dia. Quantas pessoas me disseram assim: pastor, eu não vou fazer um investimento, porque eu não sei o que vai acontecer. Outros que me disseram: não vou comprar, porque eu não sei o que vai acontecer. Eu não vou mudar, porque eu não sei o que vai acontecer. Então esse balançado de Deus está revelando para nós, inclusive, o que é cristianismo. O que é cristianismo? Está revelando.
Isso está ligado ao comportamento que você tinha antes? Eu participo de um grupo de pastores que fazem mentoria um com o outro, e eu contei para algumas pessoas aqui da igreja, semana passada eu estava dando o meu parecer do que vai acontecer com todas as igrejas em qualquer lugar do mundo, e eu disse assim, eu creio que toda igreja vai perder de 10% a 25% da sua membresia. Aí as pessoas começaram a rir, falaram, Manuel, você é o mais otimista da turma. Vocês sabiam que hoje a estatística é de que cada igreja vai perder entre 20% a 45% das pessoas que frequentavam a igreja? Aí vocês sabem a razão pela qual os estudiosos dizem isso? É porque você acostumou a assistir o culto de camiseta, de bermuda, deitado no sofá com a caneca de café na mão. Você aprendeu a assistir o culto dentro do seu carro, indo para a praia, com o menino conversando, com você trocando ideia com a mulher, ou você aprendeu a assistir o seu culto lá do jeito que você quiser, onde você quiser, e você começou a ser influenciado de que a ideia de comunidade já não é mais importante. Está revelando. Você não precisava estar aqui. Você não precisava ter passado pelo desconforto de vir de máscara, de ficar numa fila, de ter sua temperatura medida, de ter que sentar num lugar que você não escolheu, mas alguém escolheu para você, por medidas de segurança. Por que você veio? Porque dentro de cada um de vocês, e eu não estou dizendo que quem não veio não é cristão, vocês estão me entendendo, né? Estou usando vocês como exemplo, de que dentro de você tem algo que grita mais forte, que diz o seguinte, a minha comunidade de fé é importante para mim, ela não é decisiva na minha permanência em Deus ou a minha viagem para o céu, mas ela é importante para mim, é o meu lugar de adoração, é o meu lugar de demonstrar a fé cristã, é o meu lugar de aprender como nós estamos aqui, é o meu lugar de ser inspirado, e é por isso, unicamente por isso, irmãos. Então, é como uma árvore que tem muitas folhas, e aí o jardineiro chega lá na árvore e dá uma balançada nela. Eu estava olhando um lugar que eles fazem colheita de oliva, de azeitona, para poder fazer azeite de oliva, perdão. E os caras vêm com uma vara enorme, bate na árvore que você precisa de ver o tanto. E aí a repórter perguntou por quê, ele falou por duas razões, primeiro, que as folhas secas e as frutas menos saudáveis vão cair, vai dar mais vigor para a árvore, ela vai ser mais frutífera, e os frutos serão melhores. Então, irmãos, não é ruim que o balançado venha, não é ruim que Deus possa dar essa sacolejada na nossa vida, porque aquilo que é abalável vai cair, mas aquilo que não é abalável, aquilo que não pode ser destruído, também vai se mostrar, e louvado seja Deus por isso, louvado seja Deus que o Senhor usa dessa disciplina, para nos chamar a atenção, para nos mostrar, mas o ponto é, e vamos voltar agora, quais são as três coisas que quase todo ser humano está buscando? Isso, felicidade, segurança e significado. Ora, a disciplina, na grande maioria das vezes, vai tocar contrariamente numa dessas áreas. Vamos falar do significado? O que é significado? Significado é você estar aqui, ter visibilidade, pessoas te verem, pessoas te aplaudirem, pessoas dizerem que você é importante, pessoas, sei lá, valorizarem você. Mas Jesus diz que aquele que quer ser o maior seja o menor. Que aquele que tem o desejo de ser servido, o que ele faz? Bota uma toalha na cintura e vai servir. É o contrário da proposta do mundo. Então, nós devemos buscar significado, mas não a partir da proposta do meu e do seu coração. Tem que ser a partir da proposta de Cristo, porque nós somos cristãos, senão nós nos tornaremos pessoas com significado para uma sociedade, mas cada vez mais distante dos conceitos bíblicos. E isso acontece tanto, queridos. Nós queremos ser felizes. Ora, mas o Senhor Jesus diz que aquele que amar a sua vida a tal ponto de ficar segurando ela, vai fazer o quê?
vai perder. Vai perder. Mas aquele que por amor de mim ceder a estas coisas, ele vai fazer o que com a sua vida? Ganhá-la. Não é uma proposta marxista, comunista, de abstinência. Não, presta atenção. É porque quando eu e você buscamos felicidade, às vezes nós desprezamos os conceitos bíblicos e alguns deles se opõem à maneira, à forma que eu e você estamos buscando felicidade, assim como significado. Não, eu quero ser feliz. Então eu sou casado com a Ana e eu quero ser feliz. E eu e a Ana não está legal. Não, mas eu quero ser feliz. Não, mas eu acho que a Ana não responde os meus desejos, as minhas necessidades. Eu acho que ela não é legal para mim. O que eu quero ser? Fala para mim, gente. Feliz. O que eu faço? Eu digo para mim mesmo que eu tenho o direito de ser feliz. O que eu estou dizendo com isso? Que eu preciso substituir a Ana para ser feliz. Vocês entendem o exemplo que eu estou usando? E não é só, eu usei o meu e da Ana para vocês entenderem que há aqui na nossa mente uma voz, que aliás o escritor aos Hebreus disse que essa pretensão, e Tiago diz exatamente essa palavra no texto que eu li para vocês, essa pretensão ela é maligna. Essa voz não é a voz de Deus. Manuel, você tem todo o direito, aliás, eu quero que você seja feliz, Deus está dizendo para mim. Mas a sua felicidade tem que ser a partir, tem que ser oriunda, tem que ser originária de mim, Manuel. Vocês estão comigo ainda? Dá um sinalzinho com a mão aí para eu entender. É isso que eles têm que ser a partir de Cristo, senão eu e você vamos idealizando vida. Eu quero ficar rico, por exemplo. A pessoa quer significado, quer segurança. A minha segurança está em ter uma conta bancária com a quantidade de dinheiro que eu possa me sentir seguro. Mas a Bíblia diz assim, louco. E agora nós entendemos porque que é loucura. Vocês imaginam? Irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês. No dia 13 de março, nós trouxemos um convidado, amigo querido aqui na igreja, como parte da celebração do nosso aniversário. Esse ano é o aniversário de 20 anos da New Life, nós estamos transferindo tudo para o ano que vem. Imagina, vamos comemorar de 20 anos no 21, por exemplo. Olha o tanto que a coisa virou o pé com a cabeça. Nós trouxemos um amigo, que é uma pessoa que leva multidões onde ele está. Porque ele é uma das vozes mais completas e perfeitas no mundo gospel hoje. Sabe quantas pessoas nós tínhamos aqui? 16, contando comigo. Sabe por quê? Porque naquele dia, tudo estava fechando, inclusive nós. Quem que imaginava? Então veja, eu quero ter muito dinheiro e nada errado de você ter. Vocês entendem quando eu faço esses exemplos? Nada errado. Fica rico se Deus te conceder. Lembra do seu pastor sempre. Então, mas eu preciso ter dinheiro. Olha o que Jesus diz. Um homem pensou assim: minha lavoura produziu muito. O que eu vou fazer tanta coisa que eu não tenho nem onde guardar? Já sei, eu vou derrubar os celeiros que eu tenho, vou construir outros maiores e vou botar tudo ali dentro. O erro não está em armazenar. Olha o que ele disse: alma, tens em tesouro muitas coisas, come, bebe, vive regaladamente, ou seja, você está seguro. Mas uma voz diz assim: louco, essa noite te pedirão a tua alma. Louco, essa vida não se estrutura segundo os seus valores, segundo o seu querer. Essa vida não subsiste naquilo que você entende que é sólido. Louco, vão te pedir a alma, e isso aí fica para quem? Louco, por que você não disse o seguinte: eu vou colocar estas coisas, minha segurança não está no braço mortal, porque maldito é o homem que põe a sua segurança no braço mortal. Senhor, Tu és a fundação da minha vida, o Senhor é a base sobre a qual eu existo. Essas coisas são meros adereços para eu poder ter isso ou aquilo, mas a sustentabilidade da minha vida está nas Tuas mãos, Senhor. Aí a voz vai dizer assim:
Pois é, legal que você entendeu isso, porque hoje à noite eu vou te chamar para estar comigo. Ainda bem que você tem essa compreensão. Mudou alguma coisa, o outcome? Mudou o resultado? Não, mas mudou quem está interpretando e quem está vivendo. Não tem nada de errado em você querer ser feliz, ter significado, ter felicidade, ter segurança. Não tem nada de errado, mas está tudo errado se for edificado sobre outra coisa. O apóstolo Paulo disse assim: irmãos, cada um veja sobre o que você edifica. Porque tudo que é edificado, um dia será testado. Vamos falar de casamento novamente? Quem aqui, irmãos, com sinceridade, que é casado, não diz assim: concordo, nosso casamento não é testado? É um dia que a pessoa te faz raiva, tem um dia que você faz raiva na pessoa, tem um dia que você, sei lá, é testado, tudo, amizades. Qual amizade sincera? Não estou falando de conhecido de rua, que não foi testado. Qual igreja que não foi testada? Qual? Paulo diz: veja como é que vocês edificam, porque testado será, period, fim, vai ser testado. Porém, aquele que edificou sobre feno, sabem o que é feno, né? Aquela coisa que colhe para tratar dos animais. Aqui a gente vê muito aqueles rolos de feno. Aquele que edificou sobre feno, sobre palha, sobre madeira, vai cair, porque foi edificado sobre aquilo que, quando o fogo testar, e a gente não costuma brincar e dizer assim: como é que está a sua vida aí, rapaz? A chapa está quente? Por que a chapa está quente? Você está pulando por causa do fogo. O fogo que vem em forma de uma pandemia, o fogo que vem em forma de um casamento que está balançando, um fogo que vem porque amigos se atritaram, um fogo que vem na igreja. E não importa se a edificação for palha, feno, madeira, vai cair, queridos. E eu, como pastor, o que eu mais vejo são coisas caírem, porque a edificação não está correta. Então o escritor aos Hebreus está dizendo: tem 3 coisas aqui para nós. Eu quero pedir perdão ao pessoal da mídia, né, que eles devem estar doidinhos comigo lá em cima. Eu mudei a mensagem inteira, eles não sabem o que colocar. Agora o tópico 3 você pode colocar, que eu vou falar pelo menos ele. Nós temos 3 coisas aqui, queridos, nesse texto. Está aqui, ó. Um é aprendizado. Deixa para mim, por gentileza, aí na tela um pouco. Um é o aprendizado. Eu vejo a vida um pouco diferente das pessoas, né? Eu acho. Acho não, tenho certeza. Algumas vezes certo, algumas vezes errada, não importa. O que está acontecendo aqui com você nessa manhã? Você está sendo ensinado. O Senhor Jesus disse assim: quem ouve as minhas palavras, não é quem escuta, quem ouve, não é quem, em quem ela encontra lugar. A Bíblia diz assim: aquele que ouve e que pratica. Mas para ele praticar, ele tem que ter ouvido e ele tem que ter apreendido, ele tem que ter tido ciência. Esse texto diz para mim e para você que nós precisamos aprender. Aprender com o que está acontecendo. Aprender com a nossa própria vida, aprender. Eu estava buscando essas coisas de uma forma errada, eu aprendi que não pode ser assim, mas para que eu aprenda, Deus às vezes precisa vir e puxar o tapete. Eu costumo ensinar nessa igreja, não sei se vocês se lembram, eu já estou caminhando para o final da mensagem, 5 minutos eu termino. Para mim não tem nada pior do que o errado que dá certo. Não tem nada pior. Tem um livro aqui nos Estados Unidos chamado From Good to Great, do bom para o melhor. E aí o autor começa dizendo assim: sabe por que nós... Do you know why we don't have great schools? It's because we have good schools. Sabe por que nós não temos excelentes escolas? Porque nós temos boas escolas. Então ele diz que o bom é inimigo do excelente. Essa é a tese do livro.
Mas quantas vezes você já fez a coisa errada e deu certo? Sabe por que isso é uma desgraça? Porque você imagina que o resultado é que é importante. Se deu certo, deve estar certo. Se deu certo, deve ser assim. E às vezes dá certo, às vezes você paga uma prenda para Deus, que você acha que está pagando, e o resultado da sua oração acontece, aí você diz assim: então é assim que Deus funciona, eu dou e Ele faz. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Só que aí Deus vem e corrige, e aí entra esse segundo item. Irmãos, quem não for submisso a Deus, não resistirá às sacudidas da vida. E quando eu digo que não resistirá, não é que vai morrer, não é que vai perder a empresa, não é que vai perder filhos, não. Sabe o que não resistirá? Vai fugir. Não há nada, ouçam-me, nada. Isso é tão importante que a Bíblia diz: corrige um ímpio e você arruma um inimigo. Não há nada. Eu, como pastor, eu posso te dizer isso. Se eu sentasse e fizesse um relatório das perdas da New Life Church, colocasse num papel, eu garanto para você que nada nos fez perder mais pessoas nessa comunidade do que o dia que eu cheguei e falei: minha irmã, está errado. Eu amo você, mas o que você está fazendo não tem nada com Jesus. Nada. Sabe o que ela fez? Não é ela, né? Porque ela está ali. Sabe o que ela faz? Foge. Porque nós não queremos nos submeter. E a Bíblia diz assim: aquele que se submete diante da poderosa e potente mão de Deus. Eu não estou me comparando com Deus no exemplo que eu dei para nossa irmã. Eu só estou dizendo que Deus sacode. E quando Ele sacode, que vem em forma de uma disciplina, de uma dificuldade, seja lá o que for, aquele que se submete debaixo da poderosa, da potente mão do Senhor, Ele vai pegar e Ele vai levantar. Vocês estão entendendo a mensagem de Deus para o seu coração? Vocês em casa aí, vocês estão entendendo? A gente aprende, a gente se submete, e por último, nós nos tornamos exemplos. Lembre-se do que eu falei aqui no início da mensagem. Pessoas estão observando quais são as reações. Nossa, como igreja, pastor? Não, gente, como filhos de Deus. Eu, como filho de Deus, no exercício do meu ministério pastoral. Você, como filho de Deus, no exercício da administração da sua empresa. Você, como filho de Deus, no exercício do seu trabalho. Você, como filho de Deus, no exercício do uso das suas finanças. O que nós estamos nos tornando? Como é que nós estamos lidando com as nossas emoções? Quando eu falei sobre dízimo e oferta aqui, com a generosidade. Não estou falando de dízimo e oferta, estou falando de ser generoso. Generoso. Porque tudo, essa é a mensagem que eu quero que você leve daqui dessa manhã, está mostrando quem nós somos. Onde é que a nossa vida está edificada. E nós precisamos ser exemplos para as pessoas que olhem e digam assim: pai fulano passou por essa mesma pandemia. Mas aquele cara, parece que tinha algo diferente na vida dele. A leitura que ele fazia da vida, a forma que ele foi se comportando. Aquela irmã, aquela mulher, aquele rapaz, aquela moça, aquela comunidade chamada igreja. E aí, irmãos, tem um texto no Velho Testamento que diz assim, que no momento do desespero, 10 se agarrarão a cada um dos filhos de Deus. 10, a forma simbólica do texto falar. Eu queria convidar você, nessa manhã, para refletir sobre esse abalo, essa
balançada de Deus na sua vida, até que aquilo que não pode ser abalado se manifeste. E vai cair um pouco de cá, um pouco de lá, vai cair um pouco de coisa para frente, um pouco de coisa para trás, até que aquilo que não pode ser abalado se manifeste. Eu orei muito para repartir essa mensagem com vocês e pedi a Deus uma coisa nesse horário que a gente ora aqui no final. Que oração que eu vou fazer? Eu vou fazer um apelo para você ficar mais crente, eu vou fazer um apelo para você, sei lá, ou um apelo para você que está em casa. Como é que eu vou encerrar isso aqui? E aí Deus trouxe uma impressão no meu coração. Que tal se nós encerrássemos, curvando as nossas cabeças e orando, mas você vai orar por uma coisa. Senhor, o que está caindo aqui na minha vida? E o que está permanecendo? E eu queria te desafiar a fazer um pedido para Deus. Senhor, continua balançando, até que aquilo que não pode ser mais balançado na minha vida se manifeste. Vamos fazer isso? Você fecha seus olhos comigo, curva a sua cabeça. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra que foi exposta aqui nessa manhã. Eu te agradeço pela presença do teu Espírito sobre as nossas vidas, mentes, corações. Eu te agradeço pela tua voz que ecoa para além da minha no ouvido das pessoas. Eu te agradeço pelos irmãos e irmãs que estão em casa, pelas pessoas que estão assistindo, ouvindo longe, Senhor. Eu te agradeço porque é a tua palavra sendo pregada e ela é poderosa, e ela não encontra limites geográficos, ela não encontra barreiras, fronteiras, ela vai para além, Senhor. Eu te agradeço porque é o Senhor bradando sobre a terra através da tua palavra. Obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado por cada irmão, por cada irmã, por cada pessoa aqui e por aqueles que estão conosco distantes. Louvado seja o teu nome. Senhor, meu pedido nessa manhã é: ajuda-nos a enxergar o que precisava mesmo cair, Senhor. Porque essa pandemia, ela está balançando. E ela só está derrubando aquilo que já precisava ter sido derrubado, Senhor. Ajuda-nos a perceber, Senhor, qual tem sido a fonte da nossa vida e sobre quais princípios nós estamos estabelecendo a busca da segurança, da felicidade, do significado. E aí, Deus, nós fazemos uma oração que é muito difícil, nós não poderíamos fazer essa oração a um outro Deus que não fosse o Senhor, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos ama. Balança, Senhor, a nossa vida, balança, Pai, porque o Senhor disciplina e corrige a quem o Senhor ama, e a disciplina e a correção não visa a destruição, mas visa a salvação, a edificação. Eu tenho certeza, Pai querido, que muitos têm medo de fazer essa oração, porque ficam pensando que o Senhor vai balançar até destruir tudo. O Senhor não pisa a cana que está quebrada, e o Senhor não apaga o pavio que está só com uma faísquinha de fogo nele, Senhor. O Senhor nos ama. Nós temos certeza que ao terminar esse abalo, o que sobrar é sólido, é para a honra e para a glória do Senhor, e é para exemplo para as nações. Eu levanto as minhas mãos sobre vocês, irmãos, e sobre vocês que estão em casa, e eu ministro bênção sobre a vida de vocês. A paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde mentes e corações em Cristo Jesus aqui, e você que está distante, e que nesse vendaval da vida,
você permaneça firme no Senhor e na vontade dEle para nós. No nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe, queridos. Tenha um excelente domingo. Deus te abençoe. Eu quero só pedir você para permanecer sentado um pouquinho. Os irmãos vão te orientar da maneira de sair. E você que está em casa, tenha um excelente domingo também. Deus te abençoe.